Kyoya era um contador falido e perdedor que sonhava em ser desenvolvedor de jogos. No entanto, sua vida muda quando ele é enviado ao passado para assistir à sua faculdade de arte dos sonhos para realizar esses sonhos. Mas quando descobre que vai dividir o dormitório com sua artista favorita, ele decide começar a aplaudi-la em vez disso. Mas antes de tudo isso, Kyoya desperdiça sua vida adulta passando por mangás de sua artista favorita, enquanto espera magicamente conseguir um emprego em jogos ou artes. Conforme os dias passavam, ele pensava em como há 10 anos ele se deparou com a decisão de escolher entre a escola de negócios ou de arte. Embora quisesse ser desenvolvedor de jogos, acabou escolhendo a escola de negócios porque achava que não era bom o suficiente, e se pergunta o que teria acontecido se tivesse escolhido a faculdade de arte. Ele lentamente adormece com sonhos perturbadores do passado, e no dia seguinte, acorda com a voz da irmã, apenas para notar que ela de repente parece muito mais jovem. Para seu choque, ela o parabeniza por entrar na faculdade de arte, enquanto ele a encara em descrença, se perguntando sobre o que diabos ela está falando. Ele olha ao redor e percebe que seu quarto está exatamente como há uma década. Ele não acredita em seus olhos e verifica o calendário apenas para ver uma data de 10 anos atrás. Ele rapidamente aceita o que lhe aconteceu, e encara isso como uma bênção de Deus enquanto decide aproveitar esta oportunidade para mudar sua vida, e escolhe frequentar a escola de arte desta vez em vez da escola de negócios. Mais tarde naquele dia, ele se muda para seu novo quarto e se acomoda pensando em todas as pessoas que admira na indústria, como Akishima Shino, seu artista favorito. Como ele tem a mesma idade de seus criadores favoritos, eles devem estar em algum lugar na escola, desejando que esta possa ser a chance de trabalhar com eles. Na manhã seguinte, ele acorda e encontra uma garota dormindo ao lado dele. Assustado, ele recua, acordando-a no processo. Ele fica surpreso com o quão pesado parece o enredo que ela está carregando e se pergunta como essa gata nota 10 apareceu no quarto dele. Sem dizer muito, ela casualmente pega o leite dele e bebe como se não tivesse bebido há dias. De repente, ela escorrega e cai em cima de Kyoya. Nesse momento, os outros colegas de quarto abrem a porta e encontram uma cena comprometedora. E ele logo descobre que ela é Shino, sua nova colega de casa. No café da manhã, eles são acompanhados pelos outros dois colegas de casa, Nanako e Roku. Enquanto comem juntos, o grupo conversa sobre a vida universitária e concorda em como dividir as tarefas domésticas. Assim que terminam, eles correm para o campus apenas para descobrir que a orientação já começou. Kyoya rapidamente encontra um assento ao lado de um cara chamado Hikawa, que inicia uma conversa sobre esportes. A conversa deles é interrompida quando o anfitrião apresenta Kana, uma mulher de cabelos vermelhos intensos, e a professora associada. Mais tarde, durante a aula, Kyoya nota uma garota de cabelos vermelhos familiar deixar cair acidentalmente seu crachá. Ele o pega e devolve para ela. E no momento em que a vê, o reconhecimento facial o atinge. Ele se lembra de como um dia, ao voltar para casa, viu uma garota de cabelo vermelho olhando para baixo de uma ponte. Como todo cavaleiro branco simp, ele decide ajudá-la. Mais tarde, eles se sentam e tomam bebidas juntos, enquanto Kyoya se desculpa por pensar que ela iria se suicidar quando ela se apresenta como Kawase, a chefe de uma empresa de jogos, e está procurando contratar alguém novo. Ele não poderia estar mais feliz ao ouvir isso e imediatamente se oferece para trabalhar como estagiário. No dia seguinte, ele a encontra em seu escritório para uma apresentação formal e é imediatamente enviado para trabalhar. No entanto, mesmo depois de trabalhar duro e ser apreciado por todos, o projeto em que ele estava envolvido não foi bem e a empresa teve que fechar por causa disso, demitindo Kyoya no processo. De volta ao passado, ele percebe que ela é a mesma mulher que daqui a 10 anos se tornará sua chefe na empresa de jogos. Seu coração dispara. Se ela está aqui, então os membros da Platinum Era, o grupo de criadores lendários que ele idolatra, também devem estar frequentando essa faculdade. Pela primeira vez na vida, ele se sente verdadeiramente esperançoso, pois essa é sua chance de aprender ao lado das pessoas, que ele uma vez admirou de longe. 2 semanas se passaram com Kyoya enterrado sob palestras entediantes e longas horas no estúdio de filmagem, trabalhando ao lado de veteranos que levavam tudo ou muito a sério ou não sério o suficiente. Durante a aula, enquanto todos prestam atenção, esse perdedor constantemente se vira para olhar as garotas e se perguntar o que elas estão fazendo. Todos, exceto Kawase, pareciam completamente despreocupados, e ele não podia deixar de admirá-la por ser a única realmente tentando nessa chamada indústria. De repente, o professor se vira e começa a disparar perguntas, e como esperado, Kawase levanta a mão para responder. Ele a observa incrédulo enquanto ela responde perfeitamente, e então redireciona a pergunta restante para Roku, que está dormindo profundamente. O professor, fascinado com isso, insiste para que Roku responda, que provavelmente está sonhando com tacos, e mesmo sem prestar atenção em nada, ele se levanta e responde a pergunta corretamente apenas dando uma olhada no quadro. A turma está atônita e agora é dolorosamente óbvio que o primeiro lugar será uma disputa mortal entre Kawase e Haku. Após a aula, Koya e a equipe se reúnem para analisar o que acabou de acontecer. Nanako empurra Haku de brincadeira, impressionada com seu desempenho anterior, mas ele ignora como se não fosse nada. Enquanto isso, Koya fica sentado se perguntando por que, apesar de ter 10 anos de experiência na área, não consegue deixar de se sentir um impostor com uma câmera. Ele se torna dolorosamente consciente de que a experiência sozinha não significa muito se não for acompanhada de talento ou conhecimento. Enquanto ele está perdido nesse funeral mental, Shino o encara como um esquisito, fazendo-o quase derrubar seu café. Nesse momento, Hikawa chega, vestido como se fosse um personagem estranho de anime. Aparentemente é a roupa obrigatória para um clube chamado Ninjutsu, e ele os incentiva a conhecerem vários clubes também. Enquanto eles passeiam pelo campus, 2 garotas de repente acenam para eles de uma varanda, perguntando em vozes cantantes se são calouros. Antes que percebam, são levados para uma festa de boas-vindas caótica organizada para os novatos. Em algum momento da noite, Shino adormece encostada em Kyoya, e, em vez de acordá-la, ele decide carregá-la para casa por que não. Ela acorda no meio do caminho, embora muito envergonhada, mas ainda se agarra a ele como um bebê koala. Enquanto caminham sob as luzes fracas da rua, ele admite silenciosamente como se sente inútil, especialmente depois de ver Roku responder sem esforço na aula.
Ela diz pra ele não ser bobo e que ele tem muitos talentos, só que em um departamento diferente, como cozinhar, limpar, lavar roupa, etc. Basicamente todas as habilidades necessárias para um pai que fica em casa. Apesar da provocação, isso ainda o anima, e os dois voltam felizes pra casa, e descobrem que não há mais ninguém lá. Shino boceja e diz que vai pra cama, mas algo na energia dela parece estranho. Curioso, ele a segue como um total esquisito, e espiando pela porta entreaberta, fica surpreso ao vê-la desenhando a capa do seu mangá favorito, percebendo que ela é sua artista favorita. No dia seguinte, Shino briga com Roku por comer sua comida sem pedir, e como um pedido de desculpas fraco, ele oferece a ela outro pacote de macarrão instantâneo como se fosse algum tesouro raro. Ela recusa, e exige que só quer a mesma marca, o mesmo sabor que tinha. Kia, emocionalmente desligado do drama, lentamente toma seu café em silêncio, perguntando-se se é assim que a vida universitária vai ser. Nanako entra com uma atitude de superioridade e repreende Roku por comer a comida de outra pessoa sem permissão e dá uma lição sobre decência, o que é irônico vindo dela, já que ela é a indecente agora. Quando Kyo aponta isso imediatamente, grita de vergonha. E corre para o quarto, mas não antes de empurrá-lo para o lado. Mais tarde na aula, Kana ensina sobre os elementos principais do cinema, e depois pede aos alunos que formem uma equipe de 4 pessoas e criem um vídeo curto de 3 minutos. Após a aula, Roku e Kyo discutem isso casualmente durante um jogo de beisebol no pátio, decidindo finalmente se juntar a Shino e Nanako. Afinal, eles já vivem sob o mesmo teto. Naquela noite, quando Kyo chega ao seu trabalho de meio período em uma loja de conveniência, ele vê Nanako também trabalhando lá casualmente, escaneando lanches como uma profissional. Ela o cumprimenta e menciona que o dono da loja olhou pra eles de forma estranha por terem escrito o mesmo endereço em suas inscrições. Enquanto eles percorrem as prateleiras, ele pergunta por que ela entrou nesta faculdade e ela dá de ombros dizendo que não tinha um motivo real. Apenas ficou entediada com seu antigo lugar e sentiu vontade de explorar algo novo. No dia seguinte, Kyo se encontra com Kana novamente e entrega a ela uma folha detalhando o progresso da equipe, prometendo enviar o roteiro em breve. Ela diz a ele que boas histórias muitas vezes vêm de lugares mundanos e pergunta se algo interessante aconteceu com ele ultimamente. Como o absoluto degenerado que é, seu cérebro instantaneamente lembra do show acidental que Nanako lhe deu, e ele momentaneamente se perde em um devaneio hormonal. Percebendo que está prestes a se expor figurativamente, ele volta à realidade e foge antes que ela possa pressioná-lo mais. Mais tarde naquele dia, quando ele volta para casa, encontra Shino de bruços na mesa e pergunta se ela está bem. Ela se anima com um sorriso sonolento e diz animadamente que teve um sonho em que comia uma montanha de ostras. Ele sorri para ela antes de perguntar por que ela veio para essa faculdade e ela explica que não era boa em acadêmicos. Então escolheu este campo para descobrir no que era boa. Ela lembra de ter crescido em uma área rural onde tinha que esperar mais de 30 minutos só para pegar um trem. E ao ouvir isso, ele tem um lampejo de inspiração e propõe que usem esse cenário de estação rural para retratar a vida de uma garota no vídeo. Ele reúne todos e lhes conta isso, e todos ficam animados com a ideia, exceto Roku, que simplesmente acena com a cabeça, diz que precisa de tempo para pensar e volta para o seu quarto. Justo quando começam a se perguntar se o ofenderam, ele retorna, entrega uma folha de papel e diz que é o enredo que escreveu com base na sugestão de Kyoa. Toda a equipe fica impressionada com a qualidade do texto escrito em apenas alguns minutos. Mas antes que possam mergulhar na produção, ele chama Kyoa de lado dizendo que quer conversar em particular. Ele mostra a ele outro papel, algo que escreveu mais cedo naquela manhã, e quando Kyo lê, fica chocado ao descobrir que é estranhamente semelhante ao enredo que ele acabou de sugerir. Ele jura que não plagiou, e Roku acredita nele, mas ainda desabafa sua frustração por sentir que alguém roubou seus pensamentos. Ele tenta entender a coincidência bizarra e de repente se lembra de ter lido uma novela com um enredo semelhante claramente inspirado na história de Roku, provavelmente escrita pelo próprio Roku no futuro. Roku percebe seu silêncio prolongado e, brincando, pergunta se há algo que ele está escondendo, mas rapidamente descarta chamando a si mesmo de bobo. Kyo, no entanto, apenas fica lá parado, culpado, em silêncio e suando, mas entra no jogo e até se oferece para ajudar a ajustar a história. A equipe então começa a trabalhar, colocando toda a sua energia na preparação do vídeo. No dia seguinte, eles vão a um café para discutir isso, e Kyo levanta uma questão importante. Embora o roteiro de Roku seja brilhante, está excedendo o limite de 3 minutos e sugere que ele reduza o roteiro. Roku, sendo Roku, se recusa a mudar uma única palavra e, em vez disso, diz às garotas para falarem mais rápido para caber no tempo. Kyo se pergunta o que fazer, pois estão arriscando serem desqualificados por não respeitarem o tempo. Ele explica isso a Roku, que fica irritado e sai. Mas antes de ir embora, relutantemente concorda em fazer edições, embora esteja claro que ele está chateado com isso. Quando o grupo sai do café, um cara misterioso cai teatralmente aos pés de Nanako como se fosse uma audição de K-drama, e começa a falar bobagens sobre a beleza dela, seguido por uma história triste e suspeita. Ele então de alguma forma os convence a visitar uma loja abandonada. E justo quando Kyo está prestes a chamar a polícia, mais 2 caras pulam gritando que a salvação deles chegou. Acontece que o cara misterioso é Takashi, o presidente de um clube falido no campus, sem membros e sem financiamento. Ele e os outros admitem terem encenado todo o melodrama apenas para apresentar sua história. Nanako e Shino concordam em se juntar ao gloriosamente inútil clube deles, levando o trio a uma celebração frenética. E Takashi orgulhosamente lhes entrega um panfleto, seu rosto iluminando-se como se alguém tivesse acabado de financiar seu piloto da Netflix. Naquela noite, enquanto trabalhava na estação de trem, Kyo esbarra em Kawase, que imediatamente o interroga sobre o cenário do filme deles. Quando ele confirma que é baseado na estação, ela responde que não vai perder para ele. Após este encontro estranho, ele se encontra com Kana novamente para entregar o relatório mais recente, e para sua surpresa, ela menciona a discussão que ocorreu dentro da equipe. A princípio ele nega, mas depois admite a verdade. Ela lhe entrega um roteiro de filme e explica como ele fracassou, apesar de ter ganhado prêmios. O motivo, o ritmo estava errado, estendido demais pela ambição excessiva.
Ela lhe diz que um bom roteiro sozinho não faz um bom filme, e como produtor é seu trabalho garantir que tudo funcione bem. Essa epifania atinge Kyo como um caminhão, e ele imediatamente corre para casa, batendo na porta de Roku como um louco. Ele diz a Roku que eles precisam focar no trabalho em equipe primeiro e resolver o problema do tempo depois. Todos concordam e se unem novamente como uma equipe, mas assim que tiram a câmera que Roku pegou emprestada, ocorre um desastre. Acontece que é uma câmera comum, não uma filmadora. Shino entra em pânico dizendo que é tarde demais para pegar outro emprestado e que o afunda em desespero, perguntando-se se mesmo uma segunda chance na vida é suficiente para escapar do buraco negro de má sorte em que está preso. O dia da avaliação finalmente chega e toda a equipe se senta ansiosamente, perguntando-se como o vídeo deles vai ficar, especialmente porque Kyo teve que fazer edições de última hora, e eles nunca tiveram tempo de revisar o corte final. Kana sobe ao palco e anuncia que a avaliação começará agora. Com um tom encorajador, mas firme, ela os lembra de que isso não é apenas um teste, mas uma parte vital do currículo deles, e que devem estar preparados para receber feedback como adultos funcionais, não como crianças que foram negadas doces. Do fundo da sala, Kawase então declara audaciosamente que não vai perder para ele. Em seguida, Kana chama a equipe de Kyoa e eles ficam ansiosos, já que o filme anterior também girava em torno de uma estação de trem, o que significava que o público inevitavelmente começaria a comparar os dois como ex-tóxicos, comparando quem melhorou mais. O vídeo começa a ser exibido e o público fica chocado ao ver que é na verdade uma compilação de imagens estáticas, não uma filmagem em movimento. O que o público não sabe é que quando Roku errou com a câmera, Kyoa teve a ideia de terminar o vídeo antes do prazo. Ele já havia trabalhado em algo semelhante usando After Effects e sabia que, se não pudessem gravar movimento, ainda poderiam simulá-lo. Ele até entrou em contato com Takashi para obter conselhos sobre animação em stop motion. Eles precisavam de cerca de 100 fotos por cena para simular o movimento de forma convincente, e os diálogos de voz seriam dublados posteriormente. Shino foi encarregada da composição de imagem, unindo tudo visualmente, e ela concorda animadamente. Eles trabalharam incansavelmente para capturar cada quadro com precisão, montando tudo em uma jornada visual de 3 minutos que mostrava a vida de uma garota da infância à velhice, tudo através de imagens estáticas. Quando o vídeo termina, Kawase se levanta aplaudindo alto, e os outros se juntam também aplaudindo. Kyoya e seus colegas de equipe olham para a tela, completamente surpresos que o público realmente a adorou. Logo eles recebem os resultados. A equipe de Kawase fica em primeiro lugar, e a equipe de Kyoya fica em terceiro, o que, considerando a montanha-russa que acabaram de sobreviver, parecia ganhar um Oscar. Kyoya pede desculpas à equipe dizendo que poderia ter feito melhor na edição, mas Roku imediatamente salta de sua cadeira declarando que Kyoya foi incrível e incrivelmente talentoso. Nanako também o agradece por salvar o dia e diz que precisa trabalhar seriamente em sua atuação. Vendo-os discutindo apaixonadamente, Kana sorri e os elogia, insinuando que haverá mais projetos por vir, e eles saem do auditório cheios de entusiasmo. Mais tarde naquele dia, Kawase encurrala Kana e exige saber por que a equipe de Kyoya não ficou em primeiro lugar. Kana responde calmamente que o projeto deles era claramente criativo demais, o que geralmente significa que foi um acidente. Ela então diz a Kawase que para o trabalho de fim de semestre, ela vai trabalhar com a equipe de Kyoya antes de provocá-la, e ela foge envergonhada. Ela olha para a foto de infância delas e elas não mudaram muito. Kawase era sua irmã mais nova. Enquanto isso, Kyoya e Nanako estão terminando seu turno na loja de conveniência. Ao saírem, Nanako timidamente puxa a manga dele como uma personagem de anime prestes a confessar seu amor e pergunta se ele está livre. Ela o leva para o karaokê, onde para seu choque, ela abandona completamente sua persona tímida e canta apaixonadamente. Quando termina, rapidamente volta a ser tímida e pergunta se ele gostaria de ir ao karaokê com ela novamente algum dia. Ele acena com um pequeno sorriso e sugere que ela publique seus vídeos de canto online. Ela ri nervosamente e descarta o elogio, alegando que não é boa o suficiente. No dia seguinte, a equipe se encontra com Takashi e o resto do Clube dos Inúteis para celebrar um pequeno milagre. O financiamento deles realmente aumentou. Uma das novas integrantes se apresenta como Ryama, afirmando que sua paixão é a cerâmica. Naquela noite, Shino se junta a Kyoya no caminho para casa, caminhando ao lado dele em silêncio. Ela eventualmente admite que seu verdadeiro talento é desenhar, embora tenha mantido isso em segredo. Kyoya fingindo estar surpreso, mas na verdade não está, ouve enquanto ela explica que, embora ame desenhar, nunca se sentiu talentosa o suficiente para fazer disso uma carreira. É por isso que ela escolheu fazer cinema, pensando que poderia ser um caminho mais seguro. Kyoya coloca gentilmente a mão no ombro dela e diz para não duvidar de si mesma, pois ela deve a si mesma seguir sua paixão, não importa aonde isso a leve. Algumas semanas depois, Kawase junta-se a Kyoya e ao resto do grupo em uma viagem à praia, onde começam a fazer brainstorming para a tarefa da próxima geração, tentando absorver um pouco de inspiração junto com o sol. No caminho de volta, ela se inclina casualmente e pergunta como ele conseguiu ficar com a câmera por 3 dias, considerando que os alunos do primeiro ano só podem alugar equipamentos por um único dia. Kyoya coça a nuca de forma desajeitada e confessa que na verdade pegou a câmera emprestada de alguns veteranos em troca de ajudá-los com seus projetos. Ela o repreende, avisando que o que estão fazendo é tecnicamente contra as regras. Nesse momento, eles ouvem uma voz concordando com ela. Eles se viram e veem uma menina pequena, e Kyoya pergunta de onde ela é e se está perdida. A menina o encara antes de dizer que na verdade é veterana deles, e se apresenta como Tommy. No dia seguinte, enquanto os estudantes se reúnem no auditório esperando que seus filmes sejam exibidos, Kawase diz a Kyoya que algo não parece certo. Quando o vídeo deles termina de ser exibido, o vídeo de outra equipe começa e é visivelmente de alta qualidade, dramático e emocionalmente envolvente. A audiência começa a murmurar, muitos comentando que o segundo vídeo era muito melhor que o deles. Kyoya e sua equipe se desanimam, esperando serem reprovados. Mas então, em uma reviravolta que ninguém esperava, Kana anuncia a equipe de Kyoya como a vencedora do primeiro lugar.
O público fica chateado com o resultado e chama a atuação da equipe deles de patética em comparação com a outra. Mais tarde naquela noite, Nanako visita Kana em particular, dizendo que discorda da classificação, que a equipe dela não merecia o primeiro lugar porque a atuação da outra equipe foi claramente superior. Kana, calma como sempre, responde que apenas a atuação não faz um filme ser ótimo, e lembra que o cinema é uma forma de arte integrada. No dia seguinte, Kyoya reúne a equipe em um café aconchegante, parabenizando a todos por concluírem a tarefa com sucesso. Todos desfrutam de boa comida e bebidas enquanto Nanako começa a cantar. Quando ela termina, todos ficam impressionados com sua performance e aplaudem alto. Ela fica tímida e tenta disfarçar, mas, antes que possa escapar, Kawase se levanta, pega o microfone e diz que Nanako na verdade não quer ser atriz, mas cantora. Nanako olha para ela completamente atônita e pergunta como ela sabia. Kawase responde que, embora a atuação de Nanako fosse decente, sempre parecia um pouco vazia, como uma performance muito limpa. Mas quando ela cantava, era cru, genuíno e apaixonado. Foi assim que ela soube. Então Kawase vai mais longe, acusando-a de ter medo. Medo de falhar no que realmente amava. Ela diz que Nanako só escolheu atuar porque as pessoas disseram que ela era boa nisso, não porque era seu sonho. Os olhos de Nanako se arregalam enquanto ela grita de volta, dizendo que amava cantar desde criança, mas as pessoas continuavam chamando-a de desafinada, e isso destruiu seu espírito. Kawase não se contém e a chama de covarde por nem sequer tentar melhorar. Ao ouvir isso, Nanako fica tão furiosa que quase a esbofeteia, mas Kyoya intervém a tempo de impedi-la. Ela sai do café em lágrimas, seguida logo depois por Kawase, e ele fica pensando no que vai acontecer com o grupo deles. Mais tarde, quando Kyoya tenta falar com Nanako a sós, ela se recusa e se afasta. Ele descobre pelos outros que ela tem ignorado todos, isolando-se. Haku murmura que Kawase pode ser intrometida às vezes, mas Shino discorda, dizendo que Kawase não está tentando machucá-la, ela só quer que Nanako siga seu verdadeiro caminho. Kyoya concorda e mais tarde encontra Kawase, que parece mais abatida do que o normal. Ela admite que pode ter sido muito dura, mas ele a tranquiliza dizendo que Nanako precisava ouvir aquelas palavras, mesmo que tenham doído. Durante o café, ela confessa algo inesperado, que no fundo sente inveja de Nanako. Inveja de que ela tinha um talento tão claro desde jovem, e ainda assim o ignorou. Ele diz pra ela não se preocupar e que tem certeza de que Nanako não vai desistir de sua paixão. Após a aula, os membros do clube de fotografia informam sobre a cerimônia da escola, e ele vai falar com Takashi sobre isso, que lhe diz que é um evento de 3 dias com mais de 8.000 estudantes participando. Enquanto ele continua falando sobre o evento, Yama de repente vem derrubá-lo, dizendo que ele está usando este evento para seu ganho pessoal. Ele se desculpa e concorda em calar a boca enquanto ela explica a Kyoya que todo ano, durante o aniversário, a faculdade aluga uma sala de aula para realizar uma exposição de arte. E quando ele pergunta sobre este ano, ela bate em Takashi antes de dizer que por causa deste perdedor não vai acontecer este ano. Aparentemente, ele submeteu uma proposta alternativa pelas costas deles para transformar a sala de exposições em um maid café. Ryama começa a espancá-lo sem piedade quando ele grita algo sobre precisar de uma chefe de salão de cabelo rosa. Ela exige saber onde ele vai encontrar voluntários suficientes para o café, quanto mais alguém com cabelo rosa. É quando Kyo se lembra de Tomi, a pequena garota de cabelo rosa. E assim que ele abre a boca, ela magicamente aparece ao lado dele como uma personagem de anime de fantasia. Eles trocam pequenas conversas enquanto Takashi baba sobre suas fantasias de cabelo rosa. Enquanto isso, Tomi informa-os porque está aqui para pedir a ajuda de Kyoya em um projeto de jogo e quer que ele seja o diretor. Ele pensa no que fazer, pois esta é sua segunda chance de fazer jogos e realizar seu sonho, mas ainda assim recusa. Ela respeita sua decisão e entrega-lhe um pendrive com o jogo que já construiu antes de sair. De volta para casa, Kyo abre o jogo e ouve a faixa título, e de repente é atingido pela nostalgia. Em sua vida antiga, quando trabalhava na indústria de jogos, sua empresa não tinha orçamento para um mixer de som, então ele teve que aprender engenharia de som sozinho. Ele se lembra da luta, do aprendizado, das noites em claro, e então percebe. Ele corre para o quarto de Nanako, onde ela ainda está emburrada em silêncio. Ela se recusa a abrir a porta, então ele toca o áudio dela cantando, corrigido usando ferramentas de som para ajustar os problemas de afinação. Ele diz suavemente que ela tem um imenso potencial e que não deve abandonar seu sonho só porque algumas pessoas não conseguiram vê-lo. Lentamente a porta se abre e ela está lá, com os olhos marejados, enquanto o agradece e diz que está pronta para começar a levar o canto a sério. Ele sorri e diz a ela que ela pode absolutamente conseguir e que estará lá para ajudá-la o tempo todo. Em poucos dias, os preparativos para o aniversário da escola estão a todo vapor quando Kyoya e Nanako decidem passar um tempo de qualidade juntos. Enquanto caminham, ele se lembra de como ela prometeu focar no canto. Ela tem trabalhado duro sob a orientação de um veterano da música, aprendendo tudo do zero e até melhorando sua resistência com exercícios regulares. Ela pergunta nervosamente se todo esse esforço valerá a pena, se perguntando o que realmente a espera no final desse caminho. Ele a tranquiliza gentilmente para não pensar demais nas coisas, especialmente quando ela acabou de começar a fazer o que realmente ama. Ela hesita e pergunta por que ele está ajudando tanto, mas ele simplesmente responde que, depois de ver sua performance, só quer que ela tenha sucesso. Essa honestidade a toca profundamente e ela o abraça impulsivamente em gratidão, dizendo que ninguém jamais a ajudou dessa forma antes. Mas o momento rapidamente se torna constrangedor quando ela cora e se afasta, murmurando que ele não deve interpretar demais sua súbita demonstração de afeto.
Kyoya olha ao redor para seus amigos, todos trabalhando apaixonadamente em seus papéis individuais no festival, e se pergunta se a razão pela qual ele voltou no tempo é para ajudar essas pessoas talentosas e determinadas realizam seus sonhos. Finalmente, o dia do aniversário da escola chega, e o campus se transforma em um carnaval vibrante com barracas movimentadas, exibições de filmes independentes, exposições de arte e festivais de música. Hikawa entrega a Kyoya um ingresso para um filme de época em que atuou e insiste que ele deve ir vê-lo. Kyoya então visita o infame clube de empregadas que Takeshi propôs, apenas para encontrar as garotas vestidas com fantasias que parecem ter sido tiradas diretamente do histórico do seu navegador. Enquanto ele os observa como um adolescente depravado, Tommy aparece ao lado dele e provoca, perguntando se ele está gostando do show gratuito. Envergonhado, ele se desculpa e pergunta por que ela está participando. Ela diz que estavam com poucos voluntários, então ela entrou antes de Koide, perguntando se ela está bem na roupa. Mas antes que ele pudesse responder, Takashi intervém e a chama de perfeição. Logo, uma multidão, principalmente de rapazes, aglomera-se no café, claramente atraída por mais do que apenas o café. Enquanto as garotas anotam pedidos e servem, Kyoya cuida das tarefas da cozinha. Kiyama surpreendentemente pede desculpas a ele por fazê-lo realizar todas as tarefas, desde o fornecimento até o cozimento, já que estão com pouco pessoal. Ele diz a ela que está tudo bem, mas antes que pudesse dizer mais, ele a vê espancar Takashi por tentar tirar fotos comprometedoras das empregadas. Shino se aproxima e gentilmente limpa a farinha de suas bochechas, e ele a agradece antes de ir verificar como está o serviço das empregadas. Tudo está correndo bem e os clientes continuam aumentando. Por causa da multidão interminável, o grupo não tem tempo para aproveitar as barracas, exposições ou eventos do festival. Os primeiros e segundos dias passam rapidamente e no terceiro dia, as garotas estão completamente exaustas. Roku pergunta a Kyoya se trabalhar em um maid café é realmente tão exaustivo. Kyoya acena com a cabeça enquanto mal consegue manter os olhos abertos. Nanako reclama que parece menos um festival e mais um trabalho de meio período infernal. Kyoya verifica o laptop e informa a todos que eles atingiram suas metas de vendas, o que significa que poderiam fechar mais cedo no último dia, se os veteranos aprovarem. Nanako implora para que ele faça isso acontecer e tenta recrutar Roku para sair com eles. Ele recusa, mostrando um cartaz de filme e dizendo que precisa assistir a um filme. Ela dá um soco nele na barriga, acordando Shino de sua soneca, e todos entram em um caos de idas e vindas. O último dia do aniversário chega. Kyoya vê Kawase do lado de fora do maid café e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela mostra a ele o mesmo cartaz que Roku tinha, dizendo que veio conferir o café depois de assistir ao filme. Ela então diz tristemente que também precisa falar com Nanako por ter sido dura no outro dia, mas ele diz para ela não se preocupar, pois Nanako começou a praticar canto novamente. Mais tarde, Kyoya e Shino vão assistir ao filme também e se perguntam quando Hikawa aparecerá. Mas, para sua surpresa, a participação dele é apenas uma fala, nada mais. Totalmente inútil para todo o alarde que ele fez. Após o filme, os dois comem bem, passeiam, assistem a filmes de terror e depois visitam uma exposição de arte. Lá, Shino fica olhando para uma pintura por muito tempo, então Kyoya se junta a ela. A pintura é linda, e ele verifica o artista Kazuo que soa estranhamente familiar. De repente, sua visão fica turva, e ele desmaia no chão, fazendo Shino correr para o lado dele, preocupada. Enquanto isso, Nanako está no café esperando por ele, mas em vez disso, Roku aparece perguntando o que está acontecendo. Ela simplesmente diz que ele perdeu garotas fofas vestindo fantasias de empregada, ao que ele responde que ela é mais do que suficiente. Embora ela ria disso, fica triste por Kyoya não estar lá com ela, mas mal sabia ela que ele está deitado inconsciente na galeria de arte. Felizmente, Kyo acorda algum tempo depois e vê Shino inclinada sobre ele. Ele se levanta imediatamente ao perceber que estava no colo dela. Ela diz que ele se esforçou demais e pede para ele deitar da mesma forma. Ele obedece e deita novamente no colo dela enquanto ela acaricia sua cabeça. Ela diz que para ela, ele é uma pessoa muito capaz, confiável, madura e talentosa, que a encorajou constantemente. Ela então se inclina e começa a beijá-lo lentamente, mas de repente ele recebe uma ligação, arruinando o momento. Ele ouve a notícia de que o cantor convidado especial para o concerto desistiu e corre para se encontrar com os outros. Um dos rapazes se informa que isso é por causa de uma dupla reserva, e acontece que a celebridade tinha se comprometido antes de ficar famosa e agora está ignorando-os. Tommy olha para Nanako e sugere que ela suba ao palco. Kyoya concorda e a incentiva, mas ela entra em pânico, dizendo que não está pronta e afasta a mão dele antes de sair correndo. Roku concorda em entreter a multidão com comédia improvisada e truques de mágica enquanto Kyoya corre atrás dela. Ele a encontra perto do lago e se aproxima lentamente. Ela diz que está apavorada por não ser boa o suficiente, e ele a tranquiliza gentilmente e mostra seu laptop, exibindo um vídeo de sua apresentação que eles tinham carregado online e que já se tornou viral. De volta ao local, Roku e os outros fazem sketches ridículas e danças desesperadas para ganhar tempo. Assim que estão prestes a ficar sem truques, Kyoya e Nanako retornam. Com coragem renovada, Nanako sobe ao palco, e após um começo hesitante, faz uma apresentação espetacular. A plateia fica em silêncio, maravilhada, antes de explodir em aplausos.
Após a apresentação, ela corre para encontrar Kyoya e fica horrorizada ao ver Shino beijá-lo apaixonadamente. Como se isso não bastasse, Kyoya acorda no dia seguinte e encontra Shino deitada em cima dele, e ela se levanta sem vergonha, agindo como se tudo fosse normal. Ela então faz beicinho, exigindo que ele repita o que aconteceu ontem, e justo quando ele está prestes a começar, Nanako abre a porta para chamá-los para o café da manhã, apenas para a pobre garota ver essa cena de partir o coração mais uma vez. No café da manhã, Kyoya pergunta a Roku se ele tem faltado às aulas ultimamente. Roku confirma, explicando que o trabalho tem sido agitado, mas Nanako não acredita e imediatamente o acusa de ser preguiçoso. Os dois começam a discutir, mas o humor de Nanako piora ainda mais quando vê Shino rindo ao lado de Kyoya. Roku promete começar a frequentar as aulas na próxima semana, mas vários dias passam e ele continua desaparecido. Um dia, Kyoya vê Shino arrastando Roku pelo braço, insistindo que ele fique em casa e descanse. Ela explica que ele tem vomitado há dias. Antes que Roku possa responder, ele desmaia no chão. Eles o levam às pressas para o hospital, onde o médico recomenda repouso. Kyoya o repreende por ultrapassar seus limites, mas Roku não ouve e continua indo para o trabalho. Quando ele vai atrás dele e pergunta por que ele está tão determinado a se esgotar, Roku finalmente explode, dizendo para ele cuidar da própria vida. Quando ele não o deixa em paz, Roku desiste e confessa que paga sua própria mensalidade e não aceita dinheiro da família devido a uma relação tensa. Com um tom derrotado, ele admite que não consegue mais ganhar o suficiente e não pode trabalhar mais do que já trabalha. Kyoya, no entanto, assegura-lhe que não desista e promete encontrar uma solução. No dia seguinte, ele convoca uma reunião de equipe e apresenta um novo plano. Eles vão desenvolver um jogo de PC no estilo de romance visual, com Roku escrevendo o roteiro, Shino fazendo os esboços dos personagens, Nanako compondo a BGM, e o próprio Kyoya como diretor. Mais tarde naquele dia, Kyoya visita Tomi para pedir financiamento. Ele explica o projeto deles e o propósito por trás dele, e ela avisa que ganhar dinheiro com jogos indie é difícil sem uma base de fãs existente. Então ele pede para lançar o jogo sob o nome popular do clube dela para visibilidade, e ela concorda. De volta ao grupo, ele diz que eles farão um videogame com um cenário escolar que tem romance com cenas para maiores de 18 anos. Ao ouvir isso, Roku o puxa para fora da sala para conversar em particular e admite que não tem experiência nessa área. Kyoya tenta confortá-lo dizendo que até roteiristas famosos fingiram até conseguirem. Quando os dois voltam para a sala, as garotas dizem que nunca jogaram esse tipo de jogo antes. Então Kyoya entrega a ele seu laptop pedindo que copiem o jogo instalado e ganhem experiência. Alguns minutos depois, Nanako sai furiosa, com lágrimas nos olhos, batendo nele com um travesseiro enquanto grita que ele arruinou sua inocência, como se ela não soubesse no que estava se metendo. No entanto, Shino sai atordoada e chama a experiência de interessante. Nanako o chama de pervertido antes de correr para o quarto e bater a porta. Como se isso não fosse um incômodo, ele vê Roku amuado no canto por causa de sua falta de experiência e Kyoya decide dar algumas aulas. Mais tarde naquele dia, ele encontra um cara chamado Yama, um artista que ele conhece do futuro, e pede sua ajuda para desenhar cenários para o jogo. Yama concorda, e ele vai se encontrar com Tomi em seguida para conseguir os equipamentos necessários. No dia seguinte, Kyoya visita Kana apenas para descobrir que ela já sabe sobre seu plano de jogo. Tomi então de repente pula debaixo do sofá e é óbvio que ela só disse. Eles revelam a ele que costumavam fazer jogos juntos, mas não mais. Agora ela apenas ajuda estudantes com paixões semelhantes. Kana deseja boa sorte a Kyoya, mas lembra-o de não relaxar nos estudos. Naquela noite, ele dá a Roku vídeos de amostra para estudar e ganhar a experiência necessária, mas ele logo sai dizendo que não entendeu nada. Nanako reclama que compor BGM é mais difícil do que esperava. E Shino diz que desenhar ilustrações de jogos é igualmente difícil. Na aula no dia seguinte, Kawase nota o estado zumbi deles, quase estragando a cerâmica ao adormecerem sobre ela. Então, ela confronta Kyoya sobre isso, que admite que é porque não dormiram na noite passada. Ele explica a situação deles e ela expressa sua simpatia antes de oferecer sua ajuda. Naquela noite, Roku termina o roteiro e pede a Kyoya para revisá-lo. Kyoya sugere cortar as descrições longas e adicionar diálogos mais naturais. Na manhã seguinte, Shino menciona casualmente ter visto um carro caro estacionado do lado de fora. Dele, 2 homens de casacos pretos e uma garota de casaco de pele saíram. A descrição dela imediatamente desperta Roku, que rapidamente faz as malas e diz que vai desaparecer por um dia. Mas antes que ele possa sumir, a garota misteriosa e seu guarda-costas aparecem na porta deles. A garota imediatamente pula em Roku e o abraça enquanto ele tenta se afastar dela. No entanto, assim que percebe que todos estão assistindo, ela se recompõe e se apresenta como Sayuri, a noiva de Roku, deixando o grupo em choque. O grupo convida Sayuri para uma noite de hot pot e ela aceita com prazer para a visível decepção de Roku. Ele resmunga que ela está subornando seus amigos com comida, tentando se desvencilhar do aperto dela, mas ela o alimenta à força com um bolinho como se ele fosse uma criança grande. Kyoya observa essa cena doméstica estranha e se pergunta qual é o verdadeiro relacionamento deles. Shino faz o mesmo com Kyoya de forma brincalhona, o que ativa os alarmes de ciúmes de Nanako. Não querendo ficar para trás, ela também começa a alimentá-lo. Kyoya, preso entre os carinhos de 2 garotas e com a boca cheia de comida, reflete sobre suas escolhas de vida. Mais tarde, no campo de futebol, Roku explica a ele que gosta de Sayuri, mas apenas de forma platônica, e que fugiu de casa porque não teve coragem de rejeitá-la diretamente e magoar seus sentimentos. Cerca de uma semana se passa, e Sayuri se torna uma visitante regular, aparecendo com comida suficiente para abrir um pequeno restaurante.
Apesar do caos, o grupo continua firme no desenvolvimento do jogo. Uma noite, Roku entrega a Kyoya o roteiro reescrito, que o revisa e genuinamente o chama de impressionante. Ele então verifica Nanako, que reclama que compor música é mais difícil do que esperava. Depois de ouvir o que ela fez até agora, ele a encoraja e assegura que já está bom. Eles apenas vão aprimorar usando software. Ela fica tão aliviada que o abraça, e permanece assim por mais tempo do que o esperado, antes de se afastar, corando. Naquela noite, Kyoya e Shino revisam a arte de fundo de Yama, que está ficando ótima. Ele então vê os esboços de personagens de Shino e fica impressionado que ela está indo tão bem, mesmo fora do seu estilo habitual. Ela então mostra a ele uma cena bastante picante do jogo de referência e, inocentemente, pergunta o que os dois personagens estão fazendo. Ele fica envergonhado e simplesmente diz que é para maiores de 18 anos. Mas essa explicação não é suficiente para ela, e ela o questiona mais. Quando ele não responde, ela o encurrala e insiste em aprender a desenhar essas cenas corretamente com referência ao vivo e experiência prática, fazendo-o temer por sua sanidade. No dia seguinte, ele entrega a demonstração para Kawase, e quando ela pergunta como eles conseguiram juntar tudo isso, ele modestamente diz que foi tudo para agradar ao gosto do público mais amplo. Ela o elogia por fazer Roku sair da sua zona de conforto e diz que ele tem um talento especial para fazer os outros agirem. Logo chega o ano novo de 2007 e o grupo se reúne para rezar. Shino pergunta a Kyoya o que ele desejou e ele diz seriamente que desejou um processo de desenvolvimento tranquilo e ótimas vendas. Os outros repetem o mesmo antes de voltar ao trabalho. Eles revisam a versão atual do jogo e ficam surpresos. Finalmente está começando a aparecer um jogo de verdade. A data de lançamento está definida e a expectativa é real. Mais tarde, quando Kyoya vai perguntar algo a Roku, ele se depara com a cena de Saori abraçando-o enquanto ele trabalha. Ele aprende da pior maneira que é isso que acontece quando você entra no quarto de alguém sem bater, e continua piorando à medida que ela persegue Roku como um cachorro com um osso. Em vez de deixar os dois sozinhos, Kyoya os interrompe descaradamente e depois sai da sala para fofocar com as garotas. Todos expressam simpatia por Sayuri, que está constantemente sendo rejeitada, e se perguntam o que fazer. Kyoya, de repente ciente de seu entorno, pergunta às garotas por que estão sentadas tão perto dele, mas elas o dispensam, dizendo que é apenas imaginação dele. No trabalho, Nanako de repente pergunta o que ele estava fazendo no quarto de Shino outro dia, e Kyoya, como o idiota que é, responde casualmente que ele estava apenas tirando fotos comprometedoras para a referência de arte de Shino. Ao ouvir isso, ela sai furiosa, deixando-o pensando em como lidar com os sentimentos crescentes dela e de Shino. Sem opções, ele procura Kawase para pedir conselhos. Ela grita com ele primeiro, depois pergunta friamente de qual garota ele gosta. Quando ele diz que não gosta de nenhuma delas dessa forma, ela o chama de idiota, e diz para ele rejeitá-las ou evitá-las, a menos que queira ser rotulado como um traidor. Ela então aconselha-o a tomar uma decisão depois que o jogo terminar. Mais tarde naquela noite, ele e Riku revisam o roteiro enquanto Sayuri assiste entediada. Eventualmente, ela pula em Roku e começa a brincar com o cabelo dele. Ela menciona casualmente que os pais dele estão preocupados, mas Roku explode, dizendo que não há como seu pai dizer isso. Magoada, Sayuri sai silenciosamente. Roku pede desculpas a Kyoya tanto pelo roteiro quanto pelo drama com Sayuri, mas Kyoya diz para ele não se preocupar e pede que descanse, já que claramente não está com disposição para trabalhar. Alguns dias depois, Kyoya encontra Sayuri novamente. O carro dela para e seu guarda-costas assustadoramente grande o encara como um executor da máfia. Ela convida Kyoya para uma conversa particular e diz que está planejando voltar para casa, finalmente aceitando que Roku não irá com ela. Então, do nada, ela solta uma bomba e pergunta a Kyoya se ele e Roku são mais do que amigos. Kyoya quase engasga, mas nega calmamente. Satisfeita, ela pergunta se ele pode prometer a Roku um bom futuro com este caminho. Kyoya, sem hesitar, diz a ela que, embora seja incerto, essa é a escolha de Roku e que todos estão fazendo este jogo juntos por ele. Ela parece contente com a resposta e pede que ele cuide de Roku antes de partir. Vários dias se passam e com apenas um mês antes do lançamento oficial do jogo, Kyoya reúne todos e diz que o trabalho vai ficar sério. A pressão vai se acumular como pratos sujos na pia de um solteiro, mas eles precisam continuar, não importa o que. Kyoya vai para o seu quarto e verifica o progresso atual. Eles ainda precisam de pelo menos 3 BGMS originais. A arte está apenas 40% completa e o motor ocasionalmente trava como uma criança aprendendo a andar. Mais tarde, ele entrega a Nanako uma faixa de áudio de referência e pede para ela replicar a atmosfera e o tom emocional da peça para o próximo BGM. Em seguida, ele se dirige a Shino, pedindo-lhe para mudar a composição do seu desenho para que se adeque melhor ao seu estilo e acelere o processo. No entanto, as coisas não vão tão bem com Roku, que não fica entusiasmado com a sugestão de Kyoya, e lhe diz que é muito diferente do rascunho original que ele criou, então não faz sentido Kyoya pedir uma reescrita se ele vai mudar tudo de qualquer forma. Kyoya explica calmamente que na produção do mundo real, o diretor geralmente tem o controle quando se trata da execução do roteiro, e enquanto os escritores constroem a base, é frequentemente o diretor que a remodela com base nas restrições de produção. Ele também diz a Roku que essa é a melhor maneira de completar o roteiro a tempo, e Roku finalmente concorda. No final da semana, o roteiro está concluído, e no dia seguinte, Kyoya informa a Tomi que é hora de começar o processo de dublagem. Eles visitam um estúdio de gravação local junto com Nanako para gravar dublagens e trilhas de fundo.
Todos estão bastante felizes com o progresso e Kyoya vai informar Kawase sobre o mesmo. Eles aprendem a usar o After Effects com Takashi para editar seu videogame, e em pouco tempo Kawase se torna um especialista nisso. Takashi sussurra no ouvido de Kyoya que ela é um gênio louco e ele concorda. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Shino e vai encontrá-la. Ela teve uma ótima ideia para uma cena que exigiria adicionar mais uma tomada. Ele se pergunta se, embora realmente goste da ideia dela, deveria aceitá-la, já que estão atrasados no cronograma e aceitar essa ideia só atrasaria ainda mais o progresso. Então, com o coração pesado, ele recusa, mas não sem antes elogiar genuinamente a criatividade dela. Ela acena silenciosamente e volta ao trabalho, claramente desapontada, mas compreendendo. À medida que o prazo se aproxima, as coisas ficam caóticas. Nanako solta um grito, apontando para a tela que mostra um personagem do jogo sem rosto. Kyoya chama isso de um bug de renderização e imediatamente liga para Tomi, que começa a trabalhar no problema. Ele verifica com Kawase e Shino e fica horrorizado ao descobrir ainda mais bugs importantes escondidos no jogo, como baratas durante uma inspeção de cozinha. Assim que o arquivo é enviado, todos desabam de exaustão como soldados após a batalha, exceto Kyoya, que de alguma forma permanece acordado, movido apenas pela força de vontade. Na manhã seguinte, eles recebem a versão final do jogo e a empolgação toma conta da sala enquanto jogam. A fase de desenvolvimento pode estar concluída, mas agora começa a próxima parte aterrorizante: marketing e vendas. Kyoya e Tomi começam a promoção imediatamente, preparando-se para o evento de lançamento em uma convenção local de jogos indie. O grande dia finalmente chega e, para sua surpresa e alegria, o stand está lotado. Eles até conseguem atingir suas vendas esperadas dentro da semana. Kyoya agradece a todos pelo trabalho árduo, e eles aplaudem alto, agradecendo a ele por tornar isso possível. Ele então distribui o lucro para todos e eles ficam chocados por terem conseguido ganhar uma boa quantia de dinheiro. Quando ele entrega a parte de Roku, diz que Roku agora pode pagar as mensalidades sem problema, já que todo esse projeto começou por causa dele. No entanto, Roku o puxa para fora para conversar a sós e diz que vai largar a faculdade pedindo para distribuir sua parte para todos. Kyoya, atônito e furioso, pergunta como ele pode desistir depois de tudo que a equipe fez por ele. Roku, com os olhos baixos, diz que, embora tenha paixão por escrever, não vê um futuro nisso, não depois de experimentar em primeira mão como pode ser instável. Antes de sair, ele revela silenciosamente que até escolheu um pseudônimo para si, inspirado em sua cidade natal para o sobrenome, e mais dolorosamente no nome de Kyoya, como o primeiro nome. Kyoya não consegue acreditar no que acabou de ouvir, e começa a chorar, mas Tomi se aproxima dele e pergunta se está tudo bem. Ele pensa em tudo o que aconteceu e se pergunta por que falhou mais uma vez, apesar de ter feito o seu melhor para formar a Era de Platina voltando no tempo. Ele percebe, chocado, que eles já eram famosos e populares no futuro sem ele, e que tudo o que fez foi interferir nas vidas deles por causa de seu pensamento ilusório, o que mudou completamente o futuro de Roku. De repente, tudo fica preto e ele acorda com uma garotinha ao lado dele chamando-o de pai. Ele verifica a hora e percebe, horrorizado, que está de volta ao futuro. 10 anos se passaram e, de alguma forma, contra todas as probabilidades, ele está casado com Shino, e aquela garotinha é a filha deles, Maki. Enquanto tomam café da manhã juntos, Kyoya reflete sobre como ele bagunçou a vida da Era de Platina ao interferir na vida deles e torná-los muito dependentes dele, bloqueando sua criatividade, tudo em nome de ajudá-los. Ele vai para o seu quarto e descobre que estão morando em um lugar diferente perto de Tóquio, e que ele está trabalhando para uma empresa de videogames chamada Attraction Point, após se formar. Ele verifica o histórico de chamadas e nota que a última ligação que fez foi para Kawase há um mês. Curioso, ou talvez desesperado para entender o que sua vida se tornou, ele a chama, mas antes que ele possa falar, ela atende, e apressada, menciona algo sobre o plano não estar indo bem e pede para ele encontrá-la no escritório. Isso confirma a realidade chocante, eles trabalham no mesmo lugar e ele nem sabe do maldito plano. Na manhã seguinte, ele acorda meio esperando se encontrar de volta no dormitório da faculdade, mas é claro que ainda está muito no futuro. Shino prepara o almoço para ele enquanto ele sai para o escritório e sua Maki insiste em acompanhá-lo até a porta. No escritório, ele luta para localizar sua mesa até avistar uma foto emoldurada de sua família, um momento espontâneo de felicidade que ele nem se lembra de ter vivido. Antes que ele possa se sentar, um colega júnior se aproxima e diz que o produtor quer vê-lo. Ele a segue pelo corredor e fica surpreso quando o produtor acaba sendo Kawase, ainda perspicaz, ainda composta, mas já não é mais a diretora autoritária que ela foi. Ela pede sua ajuda em um projeto, sua voz cansada. Naquele jantar com Shino e Maki, Kyoya os observa rir e conversar e, pela primeira vez, se pergunta se isso, a simples domesticidade, é o que a felicidade deveria ser. Ele menciona casualmente a Shino, que conheceu um ilustrador renomado no trabalho, e pergunta se ela estava se inscrevendo para a próxima exposição de artistas. Ela olha confusa e diz que desistiu de desenhar anos atrás. Ele se levanta chocado e pergunta por quê, mas ela simplesmente diz que não tem mais nada que queira desenhar. Ele se lembra que o outro artista também disse a mesma coisa. É então que ele percebe dolorosamente que não os ajudou, mas bagunçou suas vidas. No dia seguinte, ele é repreendido no trabalho por não conseguir recuperar uma peça do ilustrador, outro sinal de que ele não é bom nem no futuro em que está vivendo. Kawase, agora aparentemente com uma posição inferior à que tinha em suas vidas passadas, pede desculpas pelo comportamento do chefe, e eles saem para almoçar. Enquanto ela come, elogia Shino por acordar cedo para preparar refeições saudáveis para ele. Ele percebe o quanto ela desistiu para se tornar sua esposa, e Kawase também, que já foi uma diretora poderosa, agora está se esforçando em uma empresa de médio porte em um cargo inferior.
É como se a vida de todos tivesse piorado depois de tê-lo em suas vidas, e ele vai verificar o perfil de Nanako online. Naquela noite, ele abre o perfil de Nanako e fica arrasado ao descobrir que não apenas o número de seguidores dela é muito menor do que na linha do tempo original, mas seu vídeo mais recente é um anúncio de que ela está abandonando a música. Em seguida, ele verifica Roku, e como temia, Roku desistiu de escrever há muito tempo. Um por um, seus futuros desmoronaram como um castelo de cartas. Embora ele tivesse as melhores intenções para eles, tudo o que fez foi apagar a luz deles. Ele tirou sua criatividade e, essencialmente, seu futuro, com apenas ele tendo um final feliz agora. Agora naquela noite, ele chega em casa completamente bêbado, e Maki reclama que ele fede demais. Ele vai até Shino chorando como uma criança, e pede desculpas por arruinar a vida dela. Eles colocam Maki para dormir e sentam-se para conversar. Ela pergunta se algo está incomodando sobre ela não desenhar mais, e diz que pensou que ele já tinha aceitado isso há anos. Quando ele continua a perguntar sobre isso, ela confessa que durante todo o tempo em que estavam trabalhando em mais desenvolvimento de jogos depois que Roku saiu, ela percebeu que estava desenhando algo que não gostava apenas por causa do progresso e dos prazos. Ele se lembra daquele dia em que a forçou a mudar seu estilo de desenho apenas para que pudessem completar a tempo, e como ele rejeitou a ideia dela, que era tão boa, só porque tinham que cumprir o prazo. Ela diz a ele que aos poucos parou de gostar de desenhar, mas ainda assim não disse muito a ele porque sabia que ele estava fazendo o melhor que podia. Ele não conseguiu evitar começar a chorar novamente, e ela o conforta segurando-o como uma criança. No dia seguinte, enquanto tomam um café da manhã, Kyoja pensa consigo mesmo que, pelo menos por causa de Shino, ele deve seguir em frente com esta vida corretamente, sem repetir os mesmos erros, sem tentar consertar as pessoas como se fossem NPCs quebrados em um jogo mal programado. Já fazia quase um mês desde que ele acordou neste futuro. E embora ainda parecesse estranho às vezes, ele gradualmente se sentiu mais confortável com a vida que estava vivendo agora. Era fim de semana, e a pequena Maki pulava pela sala com toda a energia de um coelhinho carregado de açúcar, implorando para que ele fosse brincar com ela. Muito exausto para se levantar, Kyoja murmura uma desculpa, e frustrada, ela joga seu ursinho de pelúcia no chão com raiva. Shino a faz pedir desculpas ao ursinho, e diz que seja um boneco ou humano, tudo é precioso e tem valor. Ao ver isso, Kyoja não pode deixar de sorrir ao ver como Shino se tornou madura e se pergunta o que vai acontecer no futuro enquanto os vê saindo para uma caminhada. No dia seguinte no trabalho, as coisas começam a desandar rapidamente. Um dos artistas que trabalha no projeto atual do jogo está preso em um enorme bloqueio criativo e não produziu um único desenho em semanas. Preocupado, Kyoja leva um de seus colegas de trabalho para visitar a artista, Minori, pessoalmente. Para sua surpresa, quando ela abre a porta, está vestindo uma roupa de cosplay extravagante, saída diretamente de um anime de garota mágica. Ao ver que são eles e não o entregador como esperava, Minori congela de puro constrangimento antes de convidá-los desajeitadamente para entrar. Ele pergunta o que aconteceu, e ela admite que, embora a última visita dele a tenha motivado, ainda não consegue desenhar. Mais tarde, de volta ao escritório, o chefe repreende publicamente Kawase por não entregar a arte de Minori. Para animá-la, Kyoja a leva para almoçar novamente. Sobre bentôs e sopa de miso morna, ela desabafa sobre como seu contrato a obriga a usar apenas software aprovado pela empresa, restringindo sua capacidade de terceirizar tarefas e tornando impossível atender às demandas criativas sob prazos tão rígidos. Sentindo que isso é injusto, ele se aproxima do chefe e solicita uma extensão da data de lançamento para melhorar a qualidade e reduzir os bugs. Mas o chefe, em modo completo de gremlin corporativo, rejeita friamente e pede que ele cuide dos seus próprios assuntos. Ele vai para casa e percebe que era isso que deveria ter feito desde o início. Em poucos dias, o jogo é lançado apesar de ter tantos bugs e com a arte faltante de Minori. Apesar dos engenheiros trabalharem horas extras, os erros se multiplicam mais rápido do que eles conseguem corrigi-los, e o projeto rapidamente se transforma em um curso intensivo sobre o que não fazer no desenvolvimento de jogos. Em casa, Maki exibe orgulhosamente um desenho de giz de cera de uma princesinha fofa, sorrindo enquanto pede a Shino para adicionar algo, mas Shino recusa, murmurando baixinho que não consegue mais desenhar. Kyoja senta-se ao lado de Maki e se oferece para adicionar algo ele mesmo, desajeitadamente rabiscando, quando de repente ele recebe uma ligação do trabalho sobre uma crise e corre para encontrar seu assistente. Quando chega, encontra o chefe mais uma vez repreendendo Kawase na frente de todos. Ela está tentando ao máximo explicar que a raiz do problema não é a velocidade de produção, mas a completa falta de integridade estrutural em como as coisas estão sendo geridas. Mas o chefe não quer saber e diz que quer o trabalho feito, que não precisam consertar nada. Apenas continue produzindo mais jogos em um cronograma mais apertado. Kyoja cerra os punhos, pronto para intervir e enfrentar esse perdedor, mas pausa. Ele se lembra das palavras de Roku e percebe que, se lutar as batalhas dos outros por eles nunca aprenderão a lutar por si mesmos. Mais tarde, enquanto ele está trabalhando, uma notificação aparece. Ele a abre e vê que é um novo vídeo enviado por Nanako. No vídeo, ela fala sobre seu anúncio anterior, aquele em que disse que iria parar de cantar, mas então ela começa a falar sobre a faculdade e sobre um garoto que a incentivou a cantar desde o início. Kyoja imediatamente soube que ela estava falando sobre ele. Conforme o vídeo continua, ela diz que embora ele a tenha encorajado, e graças a ele, ela tenha começado sua carreira no canto, também é culpa dele que ela não sinta mais vontade de cantar. Por causa dele estar sempre ajudando-a, ela parou de tentar e passou a depender demais dele. E depois que ele foi embora, ela não quis mais cantar. No entanto, ela diz que não pode colocar toda a culpa nele e deixar todos os esforços serem em vão. Então, ela decidiu que vai cantar novamente. Kyoja fica ali atônito.
feliz que, apesar de todos os seus erros, ela não desistiu de cantar no final. Pelo menos para ela, os erros que ele cometeu se tornaram uma bênção depois. Após isso, ele decide que talvez não seja sempre ruim interferir e vai interromper o chefe que está repreendendo Kawase. Kyosha entra diretamente no escritório do chefe e calmamente pede para ele parar de gritar com Kawase, assegurando que vai encontrar uma solução. O chefe parece feliz que ele está disposto a assumir a responsabilidade por ela, e concede a ele controle total da equipe, desde que siga sua regra. Kyosha então propôs calmamente que eles precisam mudar o motor do jogo primeiro, e o chefe fica furioso porque eles podem corrigir os bugs em vez de mudar todo o motor do jogo, mas ele não cede e explica que os bugs e erros são sintomas de um problema mais profundo. O motor do jogo é um lixo, e remendá-lo é como colocar um curativo em um navio afundando. O chefe argumenta que não tem tempo para medidas tão drásticas, mas ele casualmente chama seu assistente e pede para trazer um pendrive. Em minutos eles substituíram o motor, e milagrosamente o jogo roda suavemente. Quando o chefe exige saber como diabos isso foi possível, ele revela que usaram um motor de outra empresa premium. O chefe imediatamente faz um escândalo por causa do custo, até que Kyosha desliza um arquivo como se estivesse apresentando informações secretas do governo e explica que gerenciou o orçamento realocando despesas da equipe e cortando custos desnecessários. Agora que as coisas estão estáveis, ele atribui novas tarefas. Alguém é encarregado de gerenciar as contas de mídia social, outro coloca os servidores de volta online, e assim por diante. Ele dá a todos tempo suficiente para fazerem seus trabalhos corretamente. Naturalmente, o chefe surta novamente, gritando sobre prazos e insistindo que não podem se dar ao luxo de outro fracasso. O chefe, de alguma forma percebendo que gritar não funciona com ele, finalmente sai furioso, mas não diz mais nada. Mais tarde naquele dia, ele visita Minori e traz para ela um punhado de obras de arte de um artista que ela admirava, na esperança de reacender a inspiração que ela perdeu. Ela está emocionada e folheia cuidadosamente os desenhos com os olhos arregalados. Ela confessa que quase desistiu da arte no ensino médio, não porque as pessoas não apreciassem, mas porque diziam que seus desenhos eram muito técnicos e careciam de apelo emocional. Esse tipo de crítica ficou com ela, mas o que a salvou na época foi um artista cujas ilustrações de jogos eram cheias de calor e charme, e esse artista era ninguém menos que Shino. Os desenhos que ele trouxe? Sim, eram do Shino de alguns anos atrás. Minori diz a ele para lhe dar uma semana e que ela vai completar os desenhos até lá, pois ele a inspirou novamente. Na manhã seguinte, no trabalho, sua assistente corre até ele e diz que Kawase não está aqui, que ela está indo para sua cidade natal. Kawase pega um táxi e corre para o aeroporto sentindo-se culpado mais uma vez, e culpa-se por ter tirado o destaque dela como gerente de projeto, fazendo-a desistir. Ele decidiu fazer o trabalho dela e agora ela está indo embora por causa disso. Ele se repreende por cometer o mesmo erro que fez com Roku e corre para o aeroporto para impedi-la de partir. Ele finalmente a encontra a tempo e se senta para conversar com ela. Ele diz a ela que ela não pode se demitir e que foi um erro dele assumir o papel dela e envergonhá-la na frente dos seus subordinados. Mas ela o interrompe e diz para ele não ser bobo, que ela não está se demitindo e que já cancelou o voo. Ela pergunta por que ele está tão preocupado com ela, e ele diz que é porque tem medo que ela também desista de sua paixão como os outros por culpa dele. Ele diz tristemente que, embora possa parecer altruísta para os outros, na verdade é bastante egoísta ao presumir que todos querem sua ajuda, e assim acaba interferindo na vida deles. Ao ouvi-lo falar bobagens, ela fica furiosa e começa a bater nele com a bolsa. Ela pergunta por que ele não pede ajuda a ninguém, em vez de carregar todo o fardo sozinho. Com lágrimas nos olhos, ela pergunta se eles são tão pouco confiáveis para ele. Ela o repreende dizendo que ele não é responsável pelo futuro de todos e que ele não forçou ninguém, então por que ele deveria levar toda a culpa? Uma vez que ela se acalma, eles se sentam e tomam café em silêncio, envergonhados por terem causado uma cena no aeroporto. Ela então decide pegar o voo afinal, não porque vai se demitir, mas porque quer relaxar por alguns dias. Depois que ela sai, ele deseja poder voltar no tempo agora. E como se fosse uma deixa, Tommy aparece do nada e concorda. Tommy olha para ele por um momento e pergunta gentilmente se ele realmente quer voltar no tempo. Kyoya não diz nada a princípio, apenas acena com a cabeça. O peso de sua decisão paira no silêncio. Ela levanta a sobrancelha e pergunta se ele realmente pensou bem, lembrando-o de que nesta vida ele tem uma esposa e uma filha. Ela pergunta se ele está realmente pronto para abrir mão da felicidade que encontrou aqui, para voltar a um tempo em que a vida era mais difícil, as responsabilidades eram maiores e ninguém sabia o que estava por vir. Mas Kyoya simplesmente sorri e diz que não está voltando para buscar felicidade, ou flertar, ou brincar de senhor gênio. Ele quer voltar porque quer estar com todos novamente. Viver a tristeza com eles, não apenas a alegria, mas tudo. Ela lhe entrega um lenço para enxugar as lágrimas e começa a preparar o feitiço ou qualquer método cósmico de dobrar o tempo que ela usa. Mas ele a interrompe. Ele quer ver Shino e se despedir primeiro. De volta para casa, a pequena Maki corre até ele, cheia de energia e pulando como uma bola de ping-pong. Ela anuncia animadamente que Shino começou a desenhar novamente antes de mostrar o desenho. Ao olhar para ele, ele fica hipnotizado por quão cru e bonito o desenho é. Nesse momento, Shino se junta a eles para dar-lhe as boas-vindas. Ele pergunta a ela o que a fez voltar a desenhar, e ela diz que foi porque jogou o jogo que ele fez com Kawase. E ao ver a arte de Minori, ela também quis desenhar. Ele puxa Shino e Maki para um abraço apertado, segurando-as como se fossem as coisas mais frágeis e preciosas do mundo. E para ele, elas são.
Naquela noite, enquanto ele os coloca na cama, Shino diz suavemente que está feliz por ter pegado no lápis novamente, admitindo que uma vez considerou sua paixão como garantida. Ela confessa que agora está pronta para desenhar muito mais. Ele sorri e diz para ela se dedicar totalmente, assegurando que sempre terá seu apoio. No dia seguinte, ele observa as duas da porta, com o coração cheio e dolorido ao mesmo tempo. Depois de absorver a cena, ele se despede silenciosamente e sai. Tomio o espera do lado de fora como uma motorista de Uber viajante no tempo e pergunta se ele está finalmente pronto. Ele acena com a cabeça e ela lhe dá um conselho, não se subestimar e que ele não pode ajudar a todos. Ele concorda que não fará isso novamente, e desta vez fará tudo corretamente. Ela então levanta a mão e com um flash de luz, ele o transporta de volta no tempo. Ele acorda de repente e acima dele, Nanako paira, parecendo preocupada. Antes que ele possa se sentar completamente, Shino entra correndo, igualmente preocupada. Ambos perguntam se ele está bem. Ele se senta lentamente, acenando com a cabeça. As garotas dizem a ele que Roku largou a faculdade e Shino pergunta confusa por que ele faria isso. Ele não responde e, em vez disso, diz que precisa sair. Ele sabe agora que não é um herói, nem um salvador e que não pode consertar tudo, mas pode fazer as coisas certas. No dia seguinte na faculdade, Hikawa se aproxima sorrateiramente e o assusta por trás. E Kyoya pula, depois ri. Eles conversam como nos velhos tempos e depois ele sai para encontrar Takashi, passando um tempo brincando com o clube de fotografia antes de decidir encontrar Kana. Ele pergunta casualmente se ela sabia por que Roku saiu, e ela explica que, pelo que ouviu, foi devido a problemas familiares. Ela então balança a cabeça dizendo que é uma pena, porque eles realmente ganharam dinheiro suficiente para ele cobrir a mensalidade. Ele concorda em voz alta, mas silenciosamente. Diz a si mesmo que acredita em Roku. Se escrever realmente é o caminho de Roku, então de alguma forma, em algum lugar, eles se cruzarão novamente. O importante é que desta vez ele não forçará nada. Um dia na aula, Nanako menciona a empresa de jogos que a procurou, pedindo para ela compor e cantar a música tema. Ela parece hesitante, até nervosa, e Kyoya a encoraja a dar o salto. Ela diz que está com medo, e ele a lembra que é o mesmo que quando eles colocaram a música dela online. Ela discorda e diz que não é a mesma coisa, pois tinha ele para ajudar naquela época. Ela timidamente pergunta se ele pode ajudá-la novamente, mas ele a encoraja a tentar fazer sozinha e diz que acredita nela. Mas com Shino, as coisas são diferentes. Uma manhã, durante o café da manhã, ela admite que não sente mais vontade de desenhar. Kyoya pausa, preocupado, e sua mente volta ao futuro de Shino, à dor, à paixão, aos sacrifícios silenciosos que ela fez. Ele quer inspirá-la, mas não sabe como. Naquela tarde, enquanto ele caminha pelo campus perdido em pensamentos, ele acidentalmente esbarra em uma garota que passa apressada. Ela tropeça, pede desculpas e começa a juntar suas coisas espalhadas. Ele nota um caderno no chão cheio de esboços lindamente detalhados e uma cópia do jogo que ele e seus amigos construíram juntos. Ele os pega, atônito, e a garota os arranca de volta dele de forma protetora. Quando ela se vira, ele vê o crachá de estudante dela. É Minori, a mesma Minori que ele conhecia do futuro, embora ela pareça bastante diferente, especialmente o cabelo agora mais curto e preto. Enquanto ela se afasta apressada, ele, Kyuuchi, fica ali rindo suavemente e se lembra das palavras de Kawase, de que nenhum esforço neste mundo será em vão e talvez, só talvez, ela estivesse certa. Comente abaixo Ultra Nerd se você assistiu até o final. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo.